E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. O assunto de hoje é número de oxidação, nosso famoso NOx. E aí a primeira pergunta que nos vem, né? O que é o NOx, né? Então, NOx é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Tem muito a ver com ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, tá? Então, na ligação iônica tem uma transferência de elétrons, e aí nesse perde e ganha de elétrons aparecem essas cargas, né? No compartilhamento de elétrons da ligação covalente, pode ter um átomo ali que é mais eletronegativo do que o outro, e aí ele puxa os elétrons com mais intensidade, e aí gera cargas elétricas também na molécula, tá? Então, NOx tem a ver com essas cargas que aparecem nesses processos aí de ligações, ok? E aí, olha, a pergunta que a gente tem agora aqui, né? O que é uma oxidação? O que é uma redução? Oxidação é mais famoso, você com certeza já ouviu falar. Mas será que você já ouviu falar de redução? Não existe uma coisa sem a outra, tá? Então vamos ver, olha. O exemplo que eu trouxe aqui de oxidação, acho que é o exemplo mais comum que existe, que é a oxidação do ferro, a formação da ferrugem, né? Que nada mais é do que a reação de átomos de ferro com o oxigênio que está no ar, gás oxigênio. Nesse processo, a gente tem a formação aqui de um óxido de ferro, que é a nossa famosa ferrugem, né? Então, o que acontece nesse processo? Então, olha aqui, olha. Os átomos de oxigênio aqui do gás oxigênio vão reagir com esse átomo de ferro e formar esse óxido. Ok. Se você lembrar, olha, aqui é um composto iônico. Eu tenho a presença de um metal e um ametal. E nesta fórmula aqui, olha, esse 3 aqui, que está aqui como índice do oxigênio, que significa que essa molécula tem 3 átomos de oxigênio, na verdade, ele é aqui a carga do ferro. Então, essa carga aqui mais 3 vira índice aqui na formulação dos compostos iônicos. E esse 2 que está aqui no ferro, que nada mais é do que está me dizendo que essa molécula tem 2 átomos de ferro, né? Ele é aqui, na verdade, a carga do oxigênio. Então, o oxigênio tem uma carga menos 2 nesse composto e o ferro tem uma carga mais 3. E aí, olha, aconteceu do ferro transferir 3 elétrons para o oxigênio nesse processo. Então, quando um átomo perde elétrons, a gente diz que ele sofreu a oxidação. Oxidação nada mais é do que perda de elétrons. Ah, precisa ter oxigênio para ter uma oxidação? Não. Pode ter oxigênio, como é o caso aqui do meu exemplo, tá? Mas não tem que ter oxigênio. Para ter uma oxidação, basta ter uma perda de elétrons. E para alguém perder elétrons, alguém vai ter que ganhar. E o ganho de elétrons a gente chama de redução. Nesse caso aqui, quem ganhou os elétrons foi o oxigênio. Ok? Então, resumidamente é isso. Oxidação, perda de elétrons. Redução é o nosso ganho de elétrons, tá? Bom, uma outra coisa que pode aparecer relacionada a NOx é o conceito de agente oxidante e agente redutor. Questões de eletroquímica também trabalham com esses conceitos, tá? Então, olha, o que é o agente oxidante? O agente oxidante é a substância que promove a oxidação, que promove a perda de elétrons, que é a oxidação. E aí, para alguém perder elétrons, alguém vai ter que ganhar. Quem ganha os elétrons é quem sofre a redução. Então, o agente oxidante é quem sofre a redução. É meio estranho isso, né? Mas é assim, o agente oxidante é o cara que sofre a redução. No nosso exemplo aqui, da oxidação aqui do ferro, foi o oxigênio que ganhou os elétrons. Então, ele é o nosso agente oxidante. E o agente redutor vai ser a substância que sofre a oxidação. O agente redutor é quem promove a redução, quem promove o ganho de elétrons. Para alguém promover o ganho de elétrons, vai ter que perder. Quem perde os elétrons é quem sofre a oxidação. É meio estranho, mas é isso, tá? Então, o agente redutor é quem sofre a oxidação. No nosso exemplo aqui, foi o ferro que sofreu oxidação. Então, ele é o agente redutor. Ok? Então, a gente vai passar agora para uma outra parte, onde a gente vai aprender a calcular o NOx das substâncias, tá? Então, olhar assim para a molécula, para a substância e saber a carga que ela tem, tá? Então, a gente tem 4 regras que regem isso, né? E a primeira delas está aqui, olha. Todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a 0. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada por apenas um tipo de átomo. Então, você está com o exemplo aqui, olha, do H2,
gás hidrogênio. Só tem átomos de hidrogênio nessa molécula, então ela é uma substância simples. Então, substância simples, o nóxido de hidrogênio, que no caso é zero. Assim como aqui na molécula do ozônio, que só tem átomos de oxigênio, então é uma substância simples. O nóxido do oxigênio aqui é zero. O nóxido do fósforo no P4 também é zero. O nóxido do ferro também é zero aqui, porque é uma substância simples, tá? Então não tem muito o que fazer, é apenas conhecer essa regra. Cuidado para não esquecer essa regra é extremamente esquecida, porque a gente fica um pouco preocupado com as regras que vão vir para frente e acaba esquecendo dessa regra, tá? Substância simples, NOx, zero. A segunda regra é super relacionada com essa primeira, e aí ela fala de íon simples. O que é um íon simples? É uma substância simples com carga. Então, olha, aqui eu estou colocando aqui Cl-. Então, o íon cloreto, o Cl aqui está com uma carga -1. Então, o NOx de um íon simples é a própria carga do íon. Nesse caso aqui, o cloro tem NOx -1, porque ele está com carga -1. Assim como aqui o NOx do oxigênio é -2, porque ele está com uma carga aqui -2. O NOx do fósforo aqui é -3, porque a carga dele é -3. O NOx do ferro aqui está +2, porque ele está com uma carga +2. Ok? É simples essas duas primeiras regras, não tem muito conta nenhuma, não tem muito o que pensar, é apenas conhecer a regra, tá? A terceira regra a gente já vai ter que usar um pouquinho mais de matemática, vamos ter que pensar mais um pouquinho, tá? Então, olha, a terceira regra fala de substâncias compostas. E ela diz assim, olha, a soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma substância composta é igual a zero. Então, como é que é isso? Então, eu estou aqui, olha, com NaOH, hidróxido de sódio, tá? Famosa soda cáustica. Nessa molécula aqui, o sódio tem carga +1, o oxigênio tem carga -2 e o hidrogênio carga +1. Então, repara, se eu somo essas cargas do sódio +1 com a carga do oxigênio -2 com a carga do hidrogênio +1, esse somatório dá igual a zero. Isso também acontece aqui no óxido de alumínio, Al2O3. Repara que o alumínio aqui tem carga +3 e o oxigênio tem carga -2. Aquele mesmo esqueminha, né? Esse 3 era a carga do alumínio, esse 2 era a carga do oxigênio. Tá? Então, a princípio, se você somar +3 com -2, não vai dar zero. Mas a gente não pode esquecer, olha, que tem 2 átomos de alumínio nessa molécula. Então, você vai ter que multiplicar essa carga +3 por 2. Então, fica 2 vezes +3, porque eu tenho 2 átomos de alumínio. Mais o NOx do oxigênio, que é -2, multiplicado por 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, fica 3 vezes -2. Então, mais 6 com -6 dá igual a zero também, tá? Então, a gente vai utilizar essa regra para calcular o NOx de átomos que a gente não conhece o NOx em substâncias compostas. Então, aqui, nesses primeiros exemplos que eu coloquei, a gente conhecia o NOx de todos os átomos que faziam parte dessas substâncias, tá? Que corresponde a esses átomos aqui, olha, elementos com NOx fixo em substâncias compostas. Então, por exemplo, o alumínio tem sempre carga +3 em substâncias compostas. O oxigênio normalmente tem carga -2 em substâncias compostas. Tá? O sódio é da família 1A, família dos metais alcalinos, e costuma aí, olha, ter carga +1 em substâncias compostas. Tá? Mas alguns elementos têm a carga variável em substâncias compostas. Então, olha, a gente vai utilizar esse raciocínio aqui da terceira regra para calcular o NOx de átomos que têm o NOx variável em substâncias compostas. Então, vamos ver como é que isso aplica. Eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente ver isso. Bom, então vamos ver como que a gente calcula o NOx de átomos que têm o NOx variável em substâncias compostas. Então, trouxe 2 exemplos para a gente ver isso, olha. O primeiro deles está aqui, é o carbonato de cálcio. Então, nesta molécula aqui, o cálcio, olha, ele é da família 2A. Família 2A, então, eu sei que a carga é fixa. Então, aqui o cálcio tem sempre a carga +2. O carbono é da família 4A na tabela periódica. Interessante você estar com a tabela periódica para fazer aí esses exercícios de NOx, tá? Porque a gente vai ter que consultar a família dos elementos, ok?
Então, olha, eu estou te dizendo aqui que o carbono que está aqui nessa molécula, ele é da família 4A. E os elementos que estão na família 4A não tem NOx fixo. NOx é variável. Então, como a gente não sabe, a gente vai colocar um X aqui, que é a nossa famosa incógnita. Ih, enrolei tudo. Que é a nossa famosa incógnita da matemática, né? Então, a gente vai colocar X aqui, que a gente não sabe. E o oxigênio normalmente tem carga -2, tá? Existem algumas exceções para o oxigênio, mas a gente vai se ater à regra aqui inicialmente. Então, no oxigênio tem carga -2. Pô, beleza, então, olha. Então, essa molécula aqui, o carbonato de cálcio, eu sei a carga do cálcio, que é +2. Não sei o NOx do carbono, que é X. E sei a carga do oxigênio, que é -2, tá? Então, eu vou utilizar essa terceira regra para calcular esta carga aqui, olha, esse NOx do carbono, que eu não sei. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar o NOx do cálcio, que é +2, mais o NOx do carbono, que é X, mais o NOx do oxigênio, que é -2, multiplicado por 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, vou multiplicar aqui, olha, o NOx do oxigênio por 3. 3 vezes -2. Então, esse somatório, segundo a regra ali que a gente viu, ele tem que dar igual a zero. Então, fazendo a continha, olha, +2 mais x, 3 vezes -2 vai dar -6. Então, esse somatório é igual a zero, né? O x fica para cá. O -6 vou passar para lá, mudando o sinal, vai virar +6. E esse +2 vai passar para lá, -2. Então, esse x aqui, olha, +6 com -2, vai me dar uma carga +4. Então, esse aqui é o NOx do carbono, tá? Eu sei que na matemática a gente não costuma botar o mais em números positivos, né? Quando a gente calcula uma equação qualquer na matemática, o valor da 4 a gente não costuma colocar +4, tá? Mas aqui na química, quando a gente está calculando o NOx, esse NOx ele representa aí no caso, olha, +4 significa que o carbono perdeu 4 elétrons. Então a gente costuma colocar esse mais para representar essa carga perdida, ok? Então aqui em NOx a gente costuma colocar aqui o sinalzinho de mais nos átomos, ok? Então você costuma fazer isso aí, ok? Então, olha, vamos ver aqui o exemplo B, tá? Que é o sulfato de alumínio. Quem tem NOx fixo e quem não tem NOx fixo aqui nessa molécula. Então a gente vai ver o seguinte, ó, o alumínio tem carga +3. Então vamos lá, ó. +3 para o alumínio. O enxofre, ele é da família 6A. O oxigênio é da 6A também. O oxigênio tem carga -2, beleza. Tá? Mas o enxofre não tem carga fixa. E aí, se o enxofre é da família 6A e não tem carga fixa, eu não sei, eu vou colocar X. Tá? Então, nessa molécula aqui, sulfato de alumínio, eu sei a carga do alumínio, não sei a carga do enxofre e sei a carga do oxigênio. Então, vou fazer o mesmo esquema. O somatório dessas cargas vai ter que dar igual a zero. Então, olha, a carga do alumínio, que é +3, que vai ser multiplicada por 2, porque eu tenho 2 alumínios aqui, ó, então 2 vezes +3 do alumínio. Mais a carga do enxofre, que é X. Ora, tem que tomar cuidado aqui agora. Esse 3 que está aqui fora do parênteses multiplica todo mundo que está dentro. Então, esse 3 multiplica o enxofre. Então, eu tenho 3 enxofres. Vai ficar 3x. E a carga do oxigênio é -2. Quantos oxigênios tem aqui dentro? Ora, você vai multiplicar 3 por 4 aqui. Ó. 3 vezes 4 são 12 oxigênios. Então, 12 vezes, eu tenho 12 oxigênios, a carga do oxigênio que é -2. Isso tem que dar igual a zero esse somatório. Então, agora é só fazer a conta. Então, +6 aqui, mais 3x. 12 vezes -2 vai dar -24, igual a zero. Ok, então, 3x desse lado, -24 passa a mais 24, e o +6 vai passar -6. Então, aqui o 3x é igual a 18, né? O +18. E aí esse 3 passa dividindo.
Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E esse X, então, aqui, olha, vai ser igual a mais 18 dividido por 3, que vai me dar mais 6. Então, o NOx do enxofre nesta molécula é mais 6. Ok? Então, é assim que a gente calcula aí o NOx de substâncias compostas. Alguns elementos têm NOx fixo, outros têm NOx variável. Ok? O que a gente sabe que é fixo, beleza? E o que a gente não sabe, que é variável, a gente coloca X e faz a continha. Certo? Bom, gente, então agora a gente vai ver a quarta regra, que fala de íons compostos, tá? O que é um íon composto? É uma substância composta com carga. Então a regra é parecida com a terceira, só que ao invés de igualar a zero, a gente vai igualar a carga do íon. Então tá aqui, ó, a soma algébrica do NOx de todos os átomos em um íon composto é igual à carga do íon, tá? Então, olha, o enxofre da família 6A não sei a carga, X. O oxigênio tem carga menos 2. E esse 2 menos seria a carga desse íon composto, que aqui está sem parênteses, mas pode vir em algumas questões, em algumas moléculas, ela pode vir assim, ó. Fora aqui do parênteses. 2 menos, menos 2, a mesma coisa. Tá? Então pode se apresentar dessas duas formas, cuidado aí. Então, olha, é a mesma coisa. Somatório X para o enxofre, 4 vezes menos 2, que é a carga do oxigênio, menos 8, né? Ao invés de igualar a zero, igual a gente fez na substância composta, a gente iguala a carga do íon, que nesse caso aqui é menos 2. Ok? Então, fazendo a continha, o NOx no enxofre aqui dá igual a mais 6, certo? Então, gente, a gente também utiliza essa tabelinha de elementos com NOx fixo, tá? E aí, olha, a família 1A é sempre mais 1, a família 2A é mais 2, o alumínio mais 3, a prata mais 1 e o zinco mais 2. O hidrogênio costumeiramente tem carga mais 1, tá? E o oxigênio tem carga menos 2. Os elementos da família 7A, nossos famosos halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, né? Eles têm carga menos 1 quando o halogênio é o mais eletronegativo. Então, por exemplo, em moléculas do tipo, olha, CaCl2, compostos binários, e o halogênio é aqui o da direita. Então, nesses casos aqui, a carga dele é menos 1. Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui, olha, de cálculo de NOx em íons compostos, tá? Então, esse aqui é o íon amônio, né? O nitrogênio da família 5A, eu não sei a carga dele, não tem NOx fixo, tá? Então, nesses casos, a gente coloca aqui, olha, X. E o hidrogênio costuma ter a carga mais 1. Ok. Esse mais aqui, na verdade, é a carga do íon amônio, tá? Que poderia vir aqui, né? Fora do parênteses, né? NH4+, NH4 mais 1, 1 mais, tá? Bom, então, olha, como é que eu vou fazer a conta aqui desse NOx para achar aqui a carga do nitrogênio, né? Então, é o mesmo esquema, olha. X para o nitrogênio mais 4 vezes mais 1 do hidrogênio, vou botar aqui, olha, já mais 4, igual a carga desse íon, que é quanto? Mais 1, tá? É uma continha bem simples, dá para fazer de cabeça, né? Então, esse mais aqui, olha, esse mais 4 passa a menos 4, e esse X aqui assume o valor de menos 3. Então, o NOx do nitrogênio nessa molécula, menos 3. Ok? Aqui, olha, no íon fosfato, PO4, 3 menos. Também o fósforo é da família 5A, eu não sei a carga, né? O NOx não é fixo, então vou colocar aqui, olha, X. E o oxigênio tem carga menos 2. 3 menos é a carga deste íon, tá? Então, olha, eu vou ter aqui X para o fósforo mais 4 vezes a carga do oxigênio, que é menos 2, igual a carga desse íon, que é menos 3. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, igual a menos 3. X igual a menos 3. Esse menos 8 passa para lá, mais 8. Então, esse X aqui, que é o NOx do fósforo, é mais 5. Ok, galera? Tranquilo?
Então, NOx é um assunto simples, tá? Tem uma continha e tem uma decorebazinha, né? Que seria aqui a carga fixa desses elementos aí nas substâncias compostas. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.